Vamos fazer mais um vídeo. Olha aí esses dois esquemas. Esses dois fechamentos. Em cima, motor 3CV. Primeiro, em paralelo, 3.500 RPM. O segundo, em série, 3.500 RPM. Então, qual é o tipo de ligação que você vai fazer para esse motor de 3CV? Principalmente se ele for, principalmente de uma forrageira, de uma bomba d'água. Qual é o tipo de ligação que você vai fazer? Né? Então, é isso que a gente tem que descobrir. Dependendo do modelo, do fabricante, né? E o serviço que o motor vai ser usado. Se ele é bomba d'água, se ele é do motor de uma forrageira, entendeu? Se ele vai trabalhar com correia, né? Então vai depender qual é o tipo de ligação, para ele ter mais força. Porque, principalmente quando você usa um capacitor permanente, se as lâminas, a parte do giratório lá da lâmina, se ele vai ser ligado diretamente no motor, se ele vai ter, na parte das navalhas, se ele vai ter uma correia, né? Tudo isso aí você tem que fazer o cálculo, dependendo, porque cada CV, cada um CV, ele é 75 kg. Cada CV. Então, 3 CV, ele vai dar, você multiplica ele por 75 kg, para você ver o peso, a força que ele vai ter, né? Então, ele vai ser o tipo de ligação, vai ser em série, ele vai ser em paralelo misto. Então, você vai ter que ver qual é o tipo de ligação que você vai fazer para esse motor. Então, cada tipo também, porque se você bota numa bitoneira, motor, né? E ele aqui, a ligação em série, ele dá a mesma rotação. Mas às vezes ele não chega um CV por peso 75 kg, né? Então nisso aí você vai ter que entender. Então, qual é o trabalho que ele vai ser usado para ele ter força, né? Então, para você ver qual é o tipo de ligação que você vai fazer. Não é você alterar, botar um fio mais grosso para ele ter mais força. Não. O que vai melhorar é o tipo de fechamento do motor. É o tipo de fechamento. Porque, digamos assim, que ele venha um exemplo. Não estou dizendo que ele pode vir com esse fio. Um exemplo assim que ele venha um fio 17. Um exemplo. Né? Ele vem um fio 17. Aí você diz, não, para ele melhorar eu vou botar um fio 16 mais grosso. Não. Às vezes pode ser só o fechamento e o motor fica pronto. Às vezes tem gente que rebobina o motor e o motor ele vem sem força. E às vezes você olha e às vezes, que nem muitos aconteceu de vir para eu rebobinar que o motor não está em força, e eu quando eu olho, eu vejo que a ligação dele como é, modifico a ligação, pronto. E só faço entregar o cliente. E ele só já está pronto. Não, aqui só fecha, eu só mudei o fechamento. Olhe lá, teste lá para ver se tá bom. E depois testar e o rapaz ligar dizendo que ficou bom. Então, quer dizer, é o tipo de fechamento. E às vezes a pessoa pensa, quer dizer, desmancha o motor, rebobina de novo e fica do mesmo jeito. Né? Às vezes desmancha, bota um fio mais grosso, ele aumenta mais a amperagem, fica desligando a chave. Quer dizer, em vez de você melhorar, você piorou. Às vezes só é o fechamento e às vezes complicou mais ainda. Entendeu? Então ele varia, tem que ver dependendo do trabalho daquele motor, né? Ele vai ser usado em quê? Então você tem que perguntar, às vezes, o cliente, esse motor você usa em quê? Então ele vai dizer, não, uso na forrageira, uso na bitoneira, seja de que for, porque às vezes muitos dele, principalmente em policorte,
né? Em policorte tá certo, só se for o ferro muito pesado, mas assim, muito grosso, mas não é essas coisas todas. O policorte não é essas coisas todas, né? Mas é uma coisa quando é com peso, principalmente a forrageira que pega capim que ele embucha, né? Entendeu? Então é isso aí. Então tem muitas coisas que trabalha com peso e tem muitas coisas que não trabalha com peso. E ver também qual é o tipo do motor, o tipo que ele vai trabalhar. Se ele vai começar livre, se ele já vai começar com peso, principalmente a bitoneira. A bitoneira pode trabalhar livre e ele pode trabalhar com peso. Que às vezes enche primeiro a bitoneira para poder ligar, né? E muitas às vezes, né? Quem sabe trabalhar, às vezes liga a bitoneira e depois vai colocar a areia, as coisas, o cimento. Mas muitos dele, às vezes, já enche logo. Enche e depois vai ligar. E às vezes o motor, às vezes o pratinado está com mau contato e às vezes ele nem parte. Às vezes já queima naquela hora de ligar, né? Então são vários tipos de fechamento para entender, para ver se nós não fazemos um serviço e ficar voltando 2, 3, 4, 5 vezes. Em vez de a gente ganhar, a gente vai perder, né? Que é assim, os serviços nessa minha região, digamos assim que o motor, a gente trabalha mais pelo o que o motor pega de material. Digamos assim, que um motor ele pegue 2 quilos, na minha região aqui, o fio ele está de R$ 120 o quilo. Então, 2 quilos dá 240. 240, aí vem a fibra, o verniz, digamos assim, que você bota mais R$ 60, aí fica 300. Então, o motor, digamos assim, 2CV, né? Digamos assim que ele pegou R$ 300 entre os fios e a resina, tudo, o verniz e a fibra, né? Perdão aí que eu falei resina. Mas, digamos assim, foi R$ 300 que você gastou entre material. Então, 300 e 300 é a mão de obra, é assim. Então, o material é um valor, então, mesmo preço que você gasta de material vai ser a sua mão de obra. Então, ele fica 300 mais 300. Então, fica de R$ 600 para fazer o serviço do motor. Mas aí você gasta 300, faz. Se ele chegar lá e queimar, você vai gastar mais 300, quer dizer que foi o que você ganhou da sua mão de obra, e você vai ganhar mais o quê? Você já trabalhou, vai trabalhar de graça, para rebobinar de novo. E se queimar outra vez, pronto, você já ficou no prejuízo. E você já vai arrumar um problema com o dono, né? Porque ele já vai dizer, fez 2 vezes e ficou a mesma porcaria, né? Ele não quer entender que às vezes o erro todo mundo erra, né? Todos nós somos falhos, né? Então, é isso que eu digo. Então, dependendo do tipo do trabalho que aquele motor vai ser usado, de qual é o tipo da máquina, né? A gente tem que ver qual é o peso, porque às vezes muitos deles chegam, rapaz, lá é tantos quilos, 150 quilos já dá para funcionar. Então, 150 quilos é motor de 2CV, né? Se você colocar um de 3, vai trabalhar livre. Mas às vezes você coloca um de 3 para o cliente e às vezes chega lá e não aguenta queima, então quer dizer, não era 150 quilos, então era mais do que isso, né? Mas eu pergunto também, entendeu? Porque quando o cliente chega aqui com 150 quilos, já trabalha. Então, se o motor é de 3, ele vai dar mais de 200 quilos. Então, ele vai trabalhar livre. Então, eu já digo logo, ó, se ele lá ele der problema, então ele já está ultrapassando esse peso aí, que ele vai trabalhar mais de 200 quilos. Então, já tem, para 150, ele tem mais de 50 quilos livre, né? Então, é isso que a gente temos que entender, viu? Eu agradeço a todos, né? Até o próximo vídeo. Então, aquele que puder compartilhar mais o vídeo, se quiser, se puder também dar um like aí, né? E aquele que tiver querendo comprar, né?
o curso, então pode mandar a sua mensagem lá no meu zap e depois eu olho e eu respondo cada um, viu? Eu agradeço a todos e fica com Deus.